Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, mas nesse vídeo aqui, falar ainda de motores de corrente alternada, e focar aqui no caso dos motores monofásicos, Então a gente viu, os motores de corrente alternada baseados principalmente, no campo girante, certo? Mas aqui dá uma olhada no caso assim, no motor de um liquidificador, então até mesmo de uma esteira, em casa, um ambiente de casa, você não tem uma indústria muito pequena, que você não tem uma rede trifásica para você ter um campo girante, como é que você faz um motor, tá? Então, é esse o caso, e aí a gente tem basicamente, tem também um motor, dá para utilizar aquele último, até mesmo um motor síncrono, ou motor síncrono de relutância, também pode ser o mesmo caso, né? Mas o mais comum, não são comuns, o mais comum é você ter motor de esterese, para aplicações muito pequenas, de pequeno porte, chamado motor universal, que na verdade é um motor corrente contínua série, e o motor de indução, com a monofásico, Aí aqui o motor universal, um motor corrente contínua série. Basicamente você vai ter aqui é um motor simplesinho de dois polos só, Você tem o polo de campo ligado em série com o polo de armadura, com o enrolamento de campo ligado em série com o enrolamento de armadura. E aí simplesmente na hora que você tem a tensão positiva, você tem uma corrente gerando, por exemplo, o norte aqui, e uma corrente positiva gerando o norte sul aqui. Você tem um torque nesse sentido. Essa corrente cai para zero. Então, deixa eu dar. Então, corrente positiva. Aí você tem aqui norte desse lado, sul desse lado. E vamos dizer que nessa situação você tenha, com atraso aqui do motor, determinado ângulo, você tem um norte, um sul aqui. Então você tem um torque puxando nesse sentido, No momento que essa tensão fica negativa, aí você vai inverter, que aqui vai deixar de ser norte e vai ficar sul, aqui vai deixar de ser sul, vai ficar norte, mas aqui no rotor também vai deixar de ser sul, vai ficar norte, e você novamente tem o torque atraindo, os campos opostos, para o lado de cá, então você tem o torque no mesmo sentido, certo? Então o motor que você consegue ter o torque no mesmo sentido. Agora ele tem os problemas de motor CC série, então ele tem aquele torque de partida muito alto, todos aqueles problemas, e ainda mais diminui um pouco a eficiência quando você cai aqui para uma fase, porque ele fica ligando e desligando de certo modo. Você tem esse comportamento meio pulsado, 60 Hz da rede elétrica, não for problema, pode usar desse jeito mesmo, Em algumas aplicações acaba sendo um pouco de problema, mas é o que acaba sendo utilizado para a maioria das máquinas, de pequeno porte, Então motor corrente contínua série, desse jeito ele tem um torque elevado para partida, então ele parte, não tem problema com isso, certo? Agora, se você quiser um pouco mais de eficiência, você parte para o motor de indução. Até aí no motor de indução a gente tem um problema, que é o seguinte: o motor de indução a gente fez ele considerando o campo girante, mas você só tem uma bobina, você vai ficar o campo de um lado e para o outro, ele não está girando, Então isso aqui, de todo modo, você pega e coloca só uma bobina no motor de indução,
você nota que ele tem um torque se ele já tiver partido. Por quê? Né? Por conta dos seguintes fenômenos. A gente pode pegar e descrever um campo, né, num único sentido, como a soma de dois campos, né? Vamos chamar progressivo, o outro retrógrado, né? Então você pode imaginar que um campo que não está girando, ele está só num eixo, é a soma de dois campos girantes, um horário, outro anti-horário. Tá? Então aqui é a soma do campo verde com vermelho, aí o vetor verde com vermelho vai gerar o preto aqui. Né? Então se tiver um campo positivo, negativo, num único eixo, vai ter essa situação. Isso no motor de indução significa que você vai ter um torque, aqui eu chamei de torque avanço e torque recuo, aqui seria melhor a gente chamar de progressivo e regressivo, certo? Então o torque em função da velocidade de rotação do rotor, então de 0 até a velocidade síncrona, se eu tiver o campo progressivo, ele vai me gerar esse torque daqui. E aqui na velocidade síncrona 0. Para o campo regressivo, eu vou gerar um torque no sentido contrário, né? E com essa característica daqui. Se eu pego e trabalho numa velocidade já próxima aqui da velocidade síncrona, então ganha aqui um campo progressivo e eu vou ter um torque, né, total, a soma dos dois, positivo, certo? Então se eu começar a rodar esse elemento, ele vai girar. Uma maneira da gente visualizar isso aqui, se a gente pensar numa... Esqueci de preparar esse caso aqui, mas deixa eu ver o fone de ouvido. Vou sofrer aqui como um exemplo. Então esse cabozinho USB. Se eu pego isso aqui, né, e quero fazer ele girar, se eu fico balançando ele para cima e para baixo, ele não vai girar, né? É o caso aí do minha linha preta, né? Então estou fazendo isso aqui, o meu rotor do meu motor, no máximo ele vai ficar tremendo ali, mas ele não vai sair do canto. Agora, se eu já tiver isso aqui girando e ficar positivo e negativo, ele estabiliza numa rotação, né? Claro que aqui com o cabo eu vou ter um problema mostrando melhor isso aí, mas essa é a ideia, né? Com um cabo um pouquinho maior aqui. Não vai fazer nada. Se eu já conseguir botar isso aqui para girar, eu consegui estabilizar a rotação só indo para cima e para baixo, certo? Então uma analogia, né, a essa questão aqui do torque do motor de indução, quando você tem um campo monofásico, uma única espira, né? Você tem um torque maior quando ele já está em velocidade, né? Agora quando ele está em velocidade zero, você tem torque zero, né? E esse é o problema disso daqui. Volta. Né? Que é justamente esse miolinho daqui. Quando eu tiver com o motor parado, eu tenho torque zero nesse tipo de motor, um motor de indução, né? Ele fica sem saber para que lado ele gira. Ele pode girar para um lado ou para o outro, né? Dos dois lados, quando eu estiver já girando, o campo só num eixo, ele vai servir para manter o motor, tá? Mas ele precisa ter um torque inicial aqui para ele partir. Ele precisa ter um princípio de campo girante,
no início aqui, pelo menos no início, na partida dele para ele fazer, certo? Então, para gerar esse campo girante, você tem essas várias possibilidades aqui de rolamento auxiliar, capacitor permanente, capacitor de partida, capacitor permanente e de partida, certo? Que vem a ser basicamente a gente pegar aqui o circuito, né? Em todos os casos, todos esses aqui que estão de cinza, né? Então esse aqui usa um enrolamento auxiliar. Certo? Que aí ele vai ficar com a cara parecida, né, com um motor bifásico. Tá? Então você tem um enrolamento principal e você acrescenta um enrolamento auxiliar no rotor para justamente gerar duas fases. Aqui para apesar desses 4 enrolamentos para 2 polos simplesmente, certo? Mas você pode mudar isso aqui para vários polos, certo? Então aqui seria o enrolamento no estator do motor, né? Então você tem o enrolamento principal, você acrescenta o enrolamento auxiliar. Em alguns casos esse enrolamento auxiliar ele vai ter, né? Aí vai entrar nesses vários casos daqui, né? Vou ter o enrolamento principal com a sua resistência e indutância, e eu vou ter o enrolamento auxiliar. Então X, deixa eu fazer isso mais bonitinho, né? Já está meio feio. Então XP e o RP do enrolamento principal, e você acrescenta aqui uma outra indutância auxiliar com a resistência equivalente aqui, e aí o que você faz nesse caso de enrolamento auxiliar, né? E aí você liga isso aqui em paralelo, e aí o que esse enrolamento auxiliar faz é simplesmente você usa, né, você usasse um fio da mesma bitola, né, mesma largura do fio, certo? Então, para uma determinada indutância, você teria uma determinada resistência. Se você fizer uma indutância 2 vezes menor, você vai ter uma resistência 2 vezes menor. Então, os dois vão ficar basicamente com a mesma defasagem, a corrente nos dois vai ficar a mesma. Mas aí você usa um fio um pouco mais fino nesse enrolamento auxiliar, a resistência dele fica maior, ele fica então um pouco mais atrasado em relação a esse, né? E aí você causa uma leve defasagem entre os dois. Então isso aqui vai fazer com que você tenha quando você está com uma bobina só, você está com um campo desse jeito. Quando você divide ali em dois enrolamentos, você tem um caso da fase dividida, o enrolamento principal e o enrolamento auxiliar. Então seu enrolamento auxiliar ele vai ter uma corrente menor do que o seu enrolamento principal, e ele vai estar com uma leve defasagem. Então você gera aí um campo girante, mas não tão girante, né? Ele vai ficar mais principalmente nessa posição assim, né? Mas já é o suficiente para dar um torque de partida preferencialmente de um lado e permite que seu motor funcione, né? Como seu enrolamento auxiliar ele é, né, uma resistência maior do que o enrolamento principal, então ele é menos eficiente. Então normalmente isso aqui é usado também com uma chave de velocidade, certo? De modo que ele deu a partida, está aqui com o enrolamento auxiliar,
né? Então a chave centrífuga chamada. Quando o rotor chega numa certa velocidade, essa chave então vai abrir pela força centrífuga, vai abrir o contato, certo? E tirar o enrolamento auxiliar, ele fica só com o enrolamento principal. Aí ele volta então na velocidade normal para esse caso daqui, mas que já é o suficiente para o motor funcionar, porque ele já vai estar com um torque aqui alto na velocidade nominal, né? Então ele funciona até aqui, né, com enrolamento auxiliar, então já está com torque por aqui. Aí você desliga, ele volta para o enrolamento normal e vem aqui para o nominal, né? Seria essa a ideia. Todos eles, bom, aí esse auxiliar, aí você pode usar esse enrolamento auxiliar, né? Acrescentar aí um capacitor no enrolamento auxiliar. Esse capacitor vai fazer com que essa corrente do enrolamento auxiliar fique mais atrasada em relação ao seu circuito, né? E aí você pode ter então você vai ter um funcionamento, você consegue aí com esse capacitor variar isso aqui de modo que a sua corrente, em vez de ela estar com essa separação entre o enrolamento principal e auxiliar, você fica com a divisão de praticamente 90 graus, então você gera realmente um sistema bifásico, aí você tem um campo girante normal, certo? E isso faz com que, né, o capacitor, né, você possa ter o caso ou no motor com capacitor permanente ou capacitor de partida, ou seja, capacitor apenas com capacitor permanente, capacitor partida, então você tem a chave centrífuga aí, né? E você ter também o caso, né, do enrolamento permanente, então e com dois capacitores, então um aqui e o outro aqui com a chave centrífuga ligada desse jeito aqui, certo? Então esse aqui vai funcionar também na partida, você bota os capacitores em paralelo, fica um capacitor maior, então ele dá um torque maior na partida. Depois você tira, mantém o enrolamento permanente, o enrolamento auxiliar com esse capacitor aqui para separar a fase, né? Então você tem todas essas possibilidades. Você pode ter esse capacitor o tempo todo no enrolamento auxiliar, o enrolamento auxiliar só com a chave síncrona de partida, mais o enrolamento auxiliar insere com o capacitor, e um circuito até com dois capacitores, um a mais aqui para dar uma capacitância maior na hora da partida, para dar um torque de partida maior, e depois mantendo o enrolamento auxiliar com outro capacitor, né? Todas essas possibilidades acontecem aí em motores, né, monofásicos, né? Mas o mais comum é você ter esse daqui, o capacitor de partida. Você tira o enrolamento auxiliar no funcionamento normal do circuito. Todas essas soluções usam esse enrolamento, né, todas as soluções usam enrolamento auxiliar, né? E essa última solução daqui, né, um capacitor de polo sombreado. Então tem um link aí no YouTube, vou botar lá esse link separado lá na descrição dessa aula, né? Mas é basicamente você ter um estator. Então isso aqui é usado para motores muito pequenos, então aqui está um estator bem de pequeno porte. Isso aqui é na bobina desse estator.
Aqui é um polo, outro polo do estator. Ele na construção nem separou um polo do outro, está usando o mesmo material, mas de todo modo ele vai gerar fluxo magnético nesse sentido. E de um lado ele colocou isso aqui, é um anel de cobre, em volta, no caso 2 anéis, em volta aqui desse pedaço do rotor. O que é que isso aqui vai fazer? Se a gente tem aqui o fluxo magnético, passando aqui, certo? Então o fluxo magnético vem por aqui, todos esses lados. Esse fluxo magnético passando por dentro, e é uma tensão alternada, isso aqui vai gerar uma tensão nesse laço de cobre aqui, nesse anel, aqui e aqui também, que por sua vez vai gerar uma corrente. E essa corrente vai gerar um fluxo contrário, que não é tão forte quanto o outro, mas de todo modo vai fazer com que desse lado daqui do polo ele fique o campo fique um pouco mais atrasado do que do lado de cá. Mesma coisa aqui. Então você gera o campo mais forte aqui. O campo começa aqui, depois vem para cá, aí passa para cá para o outro lado, para o outro polo, depois vem para cá com um leve atraso, certo? Então isso aqui também vai gerar um giro, do seu campo do estator, uma outra forma de você gerar um campo girante. Aqui ele está com um rotor aqui ligado, é o mesmo tipo de estator, mas com o rotor aqui ligado, e vai fazer isso aqui. No caso aqui eu tenho os meus dois polos aqui, são máquinas, normalmente isso aqui é usado para máquina bem simples. Aqui eu botei várias linhas aqui no polo, mas normalmente é um ou dois laços só, fechado nele mesmo, E aí o campo no laço é levemente atrasado em relação ao outro. Eles são quase iguais. O azul está um pouquinho atrasado em relação ao amarelo. O amarelo chegou no zero agora, o azul chegou no zero um pouco depois. Isso é o suficiente para dar uma pequena inclinação aqui no campo girante. Isso vai dar um sentido preferencial para a partida do motor. É o suficiente para ele partir, certo? Esse aqui no caso, que é o principal uso desse tipo de coisa, isso aqui no caso é um motor de esterese, tá? Então um motor de um relógio, um relógio que conta o tempo pela frequência da rede elétrica, e aí é o material ferromagnético aqui em volta, e no miolo aqui basicamente vazio, só uma estrutura de suporte, e aqui só o material ferromagnético duro, para ter uma alta esterese para gerar o campo magnético síncrono, para isso aqui girar de forma síncrona com o campo externo. Um motor bem de pequeno porte, e aí é o único caso em que você tem um uso melhor desse polo sombreado, que é uma solução bem simples, bem barata, só que uma solução muito ruim, porque você vai ter uma defasagem muito pequena dos polos, você vai ter um torque de partida muito pequeno, mas como a máquina como um todo tem um torque pequeno, então funciona, certo? Então com isso a gente encerra aí os tipos, Então é basicamente um motor monofásico, ou é o motor universal, que é o motor CC série, ou o motor de indução, em raríssimos casos o motor de esterese, e aí você tem que ter alguma forma de, com uma única fase, gerar um campo girante, Aí polo sombreado é uma dessas formas, e as outras formas é simplesmente você gera um enrolamento auxiliar e você causa uma defasagem entre a corrente do enrolamento principal e a corrente do enrolamento auxiliar, Essa é a ideia.